Launchpad, ambientes virtuais de mídia de comunicação, tarefa 3, semana 3. A temática, imagens e recursos educacionais abertos, possibilidades educacionais em tempos de cybercultura. Muito bem, estamos falando de informação, mas afinal o que é essa tal informação? Você vê ela confusa como esse esquema que eu fiz aqui? Vamos tentar buscar na literatura uma definição do que fosse informação. Johann de Capurro, em 2007, transformaram esse mapa do que fosse informação na seguinte definição. Informação pode ser o pacote que se quer informar, ou seja, a informação é o pacote em si. A transmissão do pacote, ou seja, o momento de informar, também é traduzido como informação. E por último, o recebimento do pacote, ou seja, informação é o ato de passar aquilo que se quer passar, o ato de receber e o que está se passando propriamente dito. E essa informação confusa, como é que ela se apresentava e como é que ela se apresenta hoje? Bom, nos nossos anos 70 e 80, a informação era sempre uma coisa tida como física. A gente sempre tinha uma ideia física do que fosse informação. Seja uma biblioteca, um museu, o nosso querido Atlas, para quem é daquele tempo, né? Então, quando se falava em informação, você tinha sempre uma ideia de alguma coisa física. O que começou a mudar a partir dos anos 80, com a introdução das mídias abertas, como telecurso e outros cursos via TV ou áudio. Tá? Nos anos 2000, a nossa ideia de informação é algo bem diferente. Nós estamos falando de informação via rede, informação compartimentada e disponível num bichinho de 90 gramas. Você consegue acessar praticamente todas as informações da humanidade através de um smartphone. Como é que isso se dá dentro de sala de aula? Antes do surgimento da internet e da disponibilização, você tinha o professor lá no púlpito, no ápice do seu conhecimento, oráculo do conhecimento, versando sobre determinado assunto, e os alunos, né, na concepção do termo, alunos sem luz, recebendo aquela informação e com suas dúvidas, todas em busca das suas dúvidas, né? Já nos anos de hoje, nos tempos de hoje, você tem de novo o professor, de novo no púlpito, de novo versando sobre os assuntos. No entanto, os alunos com uma coisa diferente agora. Agora ele tem uma porta à sua disposição para todo o conhecimento que está sendo passado. Então, nos dias de hoje, ele consegue, em tempo real, obter informações sobre aquilo que está sendo ensinado e consegue dividir, compartilhar essas informações com os seus colegas através da internet. Vamos dar mais uma passagem na evolução desse processo. Anos 60, professor, oráculo do conhecimento, lá no seu púlpito, intocável. Anos 70, o professor, com as novas tecnologias pedagógicas, com a nova filosofia de pedagogia, desce um pouco do seu púlpito e tenta chegar ao nível dos alunos. Anos 80, com o advento da massificação do ensino através de televisão, telecurso, Fundação Roberto Marinho, Padre Róis, isso permite que o nosso aprendente passe a buscar o aprendizado, o autoaprendizado. Anos 90, surgimento da internet, ainda precoce, né, ainda incipiente, onde você tinha basicamente trocas de informação através dos bancos de dados disponibilizados entre os indivíduos e entre os poucos parcos bancos de dados da época. Já nos dias atuais, você tem as informações na nuvem, banco de dados, troca de informações, informações em rede. Essa informação em rede forma literalmente uma teia de informação que caracteriza a sociedade atual. E esse cyberaprendente, esse camarada aí, qual o perfil desse
novo aluno, desse novo indivíduo? É um perfil de um cara ligado nas novas tecnologias, ele tem que estar ligado com o meio da onde ele consegue as informações, né? A internet, através dos diversos dispositivos. Ele é um aluno que trabalha no sistema todos, informação, autônomo, colaborativo, impaciente, a velocidade dele não é a velocidade de 20 anos atrás, questionativo, imersivo, a leitura dele não é uma leitura linear, é uma leitura em forma de teia. Dentro do mesmo texto, ele busca outros textos, ele busca informações em outras fontes ao longo da leitura. Então é uma leitura imersiva, é uma leitura em rede, em teia, tal qual as informações que ele recebe. Velocidade, muito exigente em velocidade, interativo, ele quer interagir todo o tempo com todos os que estão na sua volta, né? A troca de informações é preciosa. Criativo, ele tem muitas fontes, muita informação, isso estimula a criatividade e, acima de tudo, visual. Visual é a informação chave para a gente entender esse cyberaprendente. E vamos entender isso mais à frente. Pode passar? Nós falamos em velocidade. Falando em velocidade, o que fala mais do que 1000 palavras? A nossa imagem. E a imagem é a informação da forma mais prática que o nosso aprendente pode receber, da forma mais rápida, né? E na história da imagem a gente consegue entender isso. No começo, a imagem rupestre, ritual, né? Ela basicamente ligada a ritos. Ela evolui para um ritual também no tempo egípcio, no tempo grego também, mas um ritual também descritivo. Ao mesmo tempo que se cultuavam deuses, se descrevia a sociedade da época. Depois você tem uma arte descritiva, uma arte que tem por finalidade registrar momentos históricos, fatos, cenas. Então ela tem basicamente a função descritiva, até que surge a fotografia. Isso libera a nossa arte descritiva a alçar novos voos, né? A alçar um voo já para o abstrato, para o inconcreto. Isso faz com que a arte tome um outro rumo, um outro patamar. Essa fotografia que assumiu agora a função de registro, ela vai evoluindo até chegar na nossa foto e vídeo virtual. Tá aí o nosso faraó aí, seu pau de selfie, fazendo registro virtual. Então essa evolução da imagem dentro do processo aprendizado. No entanto, você vê hoje aplicativos do Instagram que imitam as fotos antigas, aplicativos vintage. Você vê máquinas com sistemas de criptografia que imitam criptografias que foram idealizadas pelos templos dos egípcios, a própria simbologia utilizada pelos nossos homens das cavernas. Então, no fundo, tudo se complementa. Um não é substituto ao outro, eles paralelamente convivem, uns sendo mais utilizados, mas os outros servindo de base para os primeiros, tá? Então, as tecnologias no que tange a formação, no que tange a evolução da imagem, a evolução da própria tecnologia em si, elas são complementares. E quando você vai em busca desse conhecimento e esse acesso lhe é negado, as grandes preocupações de direitos autorais, de direitos do resultado dos trabalhos, né? O medo de ser furtado, de você ter seu trabalho de anos de pesquisa furtado. É nesse papel que entra os REA, esse novo perfil que são os recursos educacionais abertos. Qual é a grande ideia? A propriedade intelectual, ela deve ser defendida, né? O profissional trabalha anos a fio para obter uma determinada informação, para obter um determinado resultado de trabalho, e ele quer proteger esse trabalho. Mas às vezes, de tanto ele proteger, esse trabalho não alcança o objetivo, não alcança o alcance que deveria, e acaba servindo de possibilidade de furto, de roubo, para os oportunistas de plantão, né? Basta lembrar do nosso querido
cacau tentando ser patenteado pelo Japão. A solução apresentada é exatamente o reuso autorizado da informação. Então, aquele pesquisador, aquele cara que produziu a informação, ele previamente deixa pré-autorizado o reuso, desde que salvada a referência do autor. Então, fica salvaguardado o direito de autor, o direito de oh meu Deus, o direito de autoria daquele respectivo trabalho, né? Essa pré-autorização que se dá do pesquisador, do autor, né? O direito autoral desse trabalho a gente chama de Creative Commons. E o que propõe então o REA? O REA propõe exatamente a informação circulando de forma horizontal. Quem produz circulando para quem quer reaproveitar, para quem quer fazer reuso daquela informação. A informação ela ganha maior potencial de divulgação através de sites apropriados, através de plataformas apropriadas para tal, preparadas para tal. E essa informação ela não se perde, ela não fica armazenada num banco de dados de uma determinada universidade sem que o resto do mundo tenha conhecimento. Ela passa a ficar automaticamente pré-autorizada a ser utilizada. Isso faz com que a informação circule potencialmente na forma horizontal, fazendo com que essa recirculação aumente a capacidade dessa informação de migrar entre fontes de informação, como fonte de informação, para as diversas necessidades de pesquisa no mundo. Então, o REA é nada mais nada menos que o compartilhamento do conhecimento humano de forma aberta e de forma gratuita. Só que esse REA tem desafios a serem superados. Quais são eles? Cooptar os autores para adesão a esse REA, né? Aquela velha temerária de que o meu trabalho será roubado. Então, cooptar, convencê-los de que, na verdade, a ideia é proteger a sua própria autoria, tornando público o autor daquele trabalho. Formar profissionais especializados em docência online, isso também é muito importante. Lidar com a docência, lidar com esse trabalho de informação via plataforma, via web, necessita de profissionais especializados para tal. Estimular os AVAs e compartilhar o reuso dos REA e as autorizações. Então, estimular o uso do REA pode ser uma das portas de filtrar a qualidade, já que os próprios usuários vão fazer o filtro da qualidade desses trabalhos, e estimular a cooptação daqueles autores. Para isso é interessante se criar um ambiente propício para que se faça a consulta, o controle desses REA através de um software livre. Esses são basicamente os grandes desafios do REA. E por fim, fica aí um pensamento meu, né? Que eu acredito. Eu acho que a tecnologia realmente é um meio utilizado para chegar a um fim, e não um fim por si só, tá? As referências são os trabalhos que foram utilizados como base, disponibilizados na plataforma do PIGEAD. Por hora me despeço. Um abraço, obrigado.